Bom dia, essa é a aula de desenho onde nós vamos tratar o assunto normas técnicas. E nós vamos começar, como eu sempre faço, com uma frase do dia que diz assim: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Essa frase é de Martin Luther King, que foi um pastor negro americano que lutou pelo direito dos negros nos Estados Unidos. E considero que é assim que a gente deve também enfrentar os desafios esse ano. Nós vamos começar fazendo margem numa folha A4, isso aqui é uma folha A4 comum, fininha, e nós vamos começar fazendo a margem técnica nela, de acordo com as normas da ABNT. A folha A4 deve ter a margem esquerda de 2,5 cm e os demais contornos de 0,7 centímetros. Então, a gente começa fazendo a marcação, 2 pontos aqui, 2,5, 2,5, aqui 0,7, eu já fiz essa marcação e eu já vou traçar então. Aqui 2,5 centímetros, vou fazer primeiro com lapiseira. Eu vou fazer um pouco mais forte do que eu normalmente faria para que apareça no vídeo. Aqui eu já marquei 2 pontos com a distância de 0,7 centímetros, que eu vou ligar aqui. Tô fazendo bem forte, vocês devem fazer bem fraquinho. Aqui também já marquei um ponto aqui e um ponto aqui com a distância de 0,7, vou fazer a margem. Depois que todos os contornos estiverem prontos, eu vou passar a caneta. Pode ser essa tipo Bic, pode ser uma hidrocor, pode ser uma caneta para reto projetor. Vou traçar eliminando esses cantos aqui de linha, não vou passar com a caneta ali, depois eu vou apagar com a borracha. Então, eu já passei a caneta nessas linhas aqui. Quando a caneta estiver seca, a gente apaga a sobra do grafite. E quando a margem estiver pronta, a gente vai fazer uma legenda padrão por enquanto. Eu vou sugerir que vocês façam a legenda com 2 centímetros. Então, eu marquei 2 centímetros com a marcação no meio, aqui e aqui. Fiz a lápis bem fininho, uma divisão no meio e deixei aqui um quadrado em branco para colocar o número da página. Essa será a página 1. Essas linhas a gente também faz bem fraquinha a lápis e depois passa com a caneta por cima. E apaga a sobra do lápis depois que a caneta secar. Essa caneta esferográfica, especialmente, ela demora bastante para secar. Então, podem deixar para apagar bem depois. Então, vocês terão uma folha padrão como essa, com margem 2,5 centímetros, 0,7 centímetros nos demais contornos, uma legenda com 2 centímetros, com um quadradinho aqui, essa aqui será a folha 1. Para preenchimento da legenda, eu coloquei umas linhas auxiliares aqui bem fraquinhas. Tô fazendo tudo a lápis primeiro para ver o tamanho que é necessário para colocar o meu nome, turma, número. Aqui eu botei a escola e aqui eu botei a data. Agora eu vou passar a caneta. Agora, com a legenda preenchida, eu tenho a referência para fazer todas as demais folhas. Todas as outras folhas eu farei iguais a esta, usando esta como referência. Então, para isso, eu vou colocar uma nova folha em cima daquela que eu já desenhei. Deixo elas bem ajustadas e a partir do que eu enxergo, eu consigo visualizar, eu posso fazer uma nova margem na nova folha. Então, eu vou usar a referência daquelas linhas que eu já tenho na folha anterior. Já posso fazer, se a minha folha tá bem firme, posso fazer direto a caneta já. Essa esferográfica a gente tem que cuidar um pouquinho que ela gosta de soltar umas bolinhas de tinta. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com ela. E a caneta de nanquim, como é uma tinta molhada, ela também gosta de borrar, mas não tem problema. Também a legenda eu posso usar como referência para fazer a partir desta primeira folha.
Depois de pronta, inclusive a referência do tamanho de cada palavra pode ser usado na folha de baixo como referência para fazer a folha de cima. Então, o preenchimento das próximas folhas, a partir desta primeira, fica bem mais rápido. Todas as folhas que vocês entregarem devem ter margem, legenda, preenchida a caneta. Assim, que cuidado vocês terão? Sempre usarão letra técnica e nunca encostarão nem na linha de baixo, nem na linha de cima. Além disso, vão procurar sempre centralizar a informação dentro do espaço. Por exemplo, se eu tenho todo esse espaço aqui para colocar a data, não vou botar 01 do 03 de 21 e deixar o restante aqui sobrando. Sempre ocupar bem esses espaços. E cada espaço deve ser separado por uma linha. Todos eles num espaço determinado, exclusivo para a informação. Bem, agora com essa folha aqui, a folha número 1, essa vai ser a folha onde a gente vai anotar algumas normas e eu vou dar alguns links para vocês consultarem. A primeira coisa que nós vamos ver é o formato da letra técnica. Então, vocês deixem 5 centímetros da margem para cima, marquem 1, 2 e 3. Aqui é a mesma coisa, deixem 5 centímetros, marquem 1, o intervalo de 1 e mais 1. Então, vocês terão, eu vou fazer bem forte, mas vocês farão bem fraquinho. Vocês terão uma pauta para colocação da letra maiúscula, nós colocaremos nessa pauta aqui o alfabeto maiúsculo, e vocês terão uma pauta para as letras minúsculas. Aqui vocês colocarão as letras minúsculas. Eu vou desenhá-las para vocês e vocês vão procurar reproduzir. Daí, nesse intervalo de 1 centímetro, a gente vai preenchendo o alfabeto. Como são 26 letras, a gente pode fazer uma marcação. Até a metade eu tenho que chegar na 13ª, que é a letra M. Daí eu posso marcar a metade dessas aqui, que é a letra F, e daqui para cá também a metade, que é a letra T. Então, daqui até aqui eu tenho que ter completado a letra T, daí eu consigo colocar todo o alfabeto. A mesma coisa a gente faz depois com as minúsculas. Para as letras minúsculas, vocês, dentro desse 1 centímetro inicialmente que tinham, farão 4 milímetros para baixo uma outra linha, que é para definir o tamanho do corpo da letra, e mais 4 milímetros para baixo, que é para definir o tamanho da haste inferior. Essa proporção normalmente é 1/3, tá? Então, seria 33 milímetros, na verdade, para ficar de acordo com a norma, tá? Daí, essa parte vai ficar preenchida desse jeito, se não ficar exatamente alinhado, não tem problema. Eu quero que apareça o alfabeto de letras maiúsculas e o alfabeto de letras minúsculas, e esse é o modelo de letra técnica que vocês vão usar no desenho técnico. Nunca usarão cursiva e no desenho nunca usarão caneta. Caneta apenas para margens e preenchimento da legenda. Depois que vocês terminaram de desenhar as letras, aqui os modelos das letras, que vão ser a referência para uso durante todo o ano, vocês vão preencher o restante da página com algumas informações. Então, aqui desenho técnico, que é um grande título, vocês podem escolher como vão distribuir isso na página, desde que usem apenas letra técnica. As informações sobre formatos, margens, legendas e dobras, vocês encontrarão nesse endereço aqui. Vou mostrar depois um pouquinho, falar um pouquinho sobre ele. E eu coloquei aqui algumas informações importantes e deixei o restante em branco para vocês colocarem informações que vocês acharem necessário, tá? Só para relembrar que todas as folhas devem ter margem e legenda, usar somente letra técnica e usar somente grafite nos desenhos. Na margem e na legenda, vocês deverão usar caneta. Nesse endereço que eu passei para vocês, tem o tamanho, né, as dimensões de todos os tamanhos de folhas, a 4, que é essa que a gente usou agora. Ela tem 210 por 297 milímetros, a margem esquerda 25 milímetros, aqui tá tudo em milímetros, né? E os demais contornos 7 milímetros. E aqui daí diz a informação a respeito da legenda. Se vocês observarem os valores, eles são todos múltiplos entre si, de maneira que a folha 4 é a metade da 3, que é a metade da 2 e assim por diante.
A legenda, ela deve ficar sempre no canto inferior direito, tá? Essa aqui seria uma folha A3, ela já é uma folha horizontal, diferente da folha A4, que é vertical. E aqui tá mostrando como se faz a dobra. Então, depois de dobrada, nessa folha 3, a gente só vai conseguir ver a legenda aqui. O restante, grande parte do desenho vai ficar encoberto. Aqui também mostra o valor das dobras, o tamanho de cada dobra, tá? Vocês podem consultar. Quando vocês forem dobrar a folha, vão deixar 185 milímetros, 105 e 130 para poder dobrar a folha como aqui. Então, esse aqui é a folha sendo dobrada e aqui ela vista de cima. Isso aparece em todos os formatos, tá? Ela vista de cima é assim. Primeiro se dobra, então, faz essas dobras verticais e depois se faz a dobra horizontal, que tá marcada aqui. Então, vocês poderão olhar esse endereço com mais calma, ver todas essas informações. E eu coloquei, então, aqui mais duas, tá? A legenda deve ser, então, no canto inferior direito das folhas. E na folha 4 pode ter, no máximo, 3 centímetros de altura. Então, aqui a gente fez com 2 centímetros, poderia ter mais 1 centímetro. Não mais do que isso, para não ocupar muito espaço. Então, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, alguma informação que foi dita, que vocês querem deixar registrado, podem usar esse espaço para fazer isso. Se não, coloquem apenas essas informações que eu coloquei aqui, que eu considero bem importantes. Qualquer dúvida, estou à disposição.